Olá, muito boa tarde a todos que estão acompanhando aí mais esse Página 1, programa aí de notícias da hora do almoço aqui da Causa Operária TV. Hoje vocês estão com a grade cheia também, eu vou falar um pouco sobre isso daqui a pouco. Eu queria, antes de tudo, já pedir para você que está assistindo aí o programa, deixar a sua curtida, compartilhar aí com seus amigos e, é claro, fazer aí seus comentários, participar do chat da Causa Operária TV. Quem puder, por favor, envie aí a sua contribuição para ajudar a sustentar a Causa Operária TV. E, é claro, vamos falar um pouco aí sobre a grade de hoje. Tem notícias muito interessantes. Hoje o dia começou cedinho com o Rádio Peão, logo em seguida primeiras notícias, aí veio reunião de pauta, logo depois Universidade Marxistas, aí o companheiro Henrique Arias apresentou aí a coluna dele hoje. Depois o companheiro Rafael Dantas apresentou o Panorama Brasil. Aqui estamos agora no Página 1. 14 horas, logo depois de mim, entra a luta contra o golpe, o telejornal dos comitês. O programa de índio com o companheiro Renato Fará, que entra aí às 16. E às 19 horas, nós vamos ter aí o prazer de anunciar, porque voltou. Então, nós temos o prazer de anunciar a volta do programa Causa Operária TV Entrevista. O programa vai ser liderado aí pelo companheiro Chico Vaz e ele vai fazer uma entrevista especialíssima com a companheira Tatiane da Mota, que é da recém-formada aí célula do PCO América do Norte, para falar. E ela que teve nos protestos aí inflamadíssimos que estão acontecendo nos Estados Unidos. Então nós trazemos uma brasileira aí para conversar com vocês sobre a luta aí dos trabalhadores norte-americanos, um tema importantíssimo. Então vamos ter essa entrevista. Além do mais, voltou aí esse programa, e amanhã tem coisa nova na Causa Operária TV. A gente vamos ter aí, dar o ar da graça de falar um pouco sobre o novo programa da Causa Operária TV, lança amanhã o Correspondente Internacional, que é o programa aí que vai debater notícias de política internacional com companheiros que estão aí no estrangeiro, e o companheiro Eduardo Vasco vai participar aí coordenando essa mesa redonda à distância. Então nós temos aí mais um programa amanhã. Hoje teve entrevista, amanhã tem Correspondente Internacional. Então não percam. Amanhã, inclusive, nós temos bastante programa. Amanhã tem ainda o Juventude Revolucionária às 14, e você pode conferir toda essa grade no site da Causa Operária TV. Então, sem mais delongas, vamos começar o programa de hoje aqui. Nosso tema principal, como a gente já tinha falado, é o problema do oportunismo e das facções aí que estão defendendo a frente ampla dentro da esquerda. Então, nós temos que organizar aí uma campanha contra essas medidas. Vamos falar daqui a pouquinho com mais detalhes sobre essa situação. Bem,
Então vamos lá que a gente vai acompanhando. Eu queria já dar uma boa tarde para todo mundo. Gabriel F. Moco, que virou membro aqui, atualizou a sua assinatura. O Carlos Adustos, o Laguna Sunrise, o Odracir Navegador, o Pensamento Livre, o Airma Lula e, é claro, todos os outros que estão aí fazendo participando aqui do Página 1. Vamos começar aqui com algumas questões. Primeiro, uma questão econômica importante. A OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, ela acabou de anunciar aí que ela tem uma queda do PIB, ela está estimando a queda do PIB de 7,4. Exatamente, eu vou repetir, 7,4. Isso daí seria uma queda de características bíblicas, para dizer o mínimo, e a queda de 7,4 aí poderia muito causar uma crise financeira de características de, sim, uma verdadeira depressão econômica. Eles dizem ainda que se houver uma segunda onda de contágio do novo coronavírus, nós podemos, infelizmente, chegar a 9,1 de queda do PIB. Então, e ainda falou o seguinte, que a recuperação em 2021 deve ser gradual e parcial, quer dizer, e ainda por cima estão pressupondo que o resultado econômico vai ser tão ruim se, é claro, a economia cair a quarentena acabar agora em junho. Então, que conclusões a gente tem que tirar disso daí? Primeiro, que a burguesia mundial está muito preocupada com o problema do coronavírus, porque pode causar aí uma queda muito grande no rendimento das empresas e levar a uma crise financeira generalizada. Talvez, inclusive, um colapso do mercado financeiro, dependendo do tamanho da crise. E assusta um pouco o fato de que a economia os mercados estão crescendo, a especulação financeira cresce na medida em que todas as forças produtivas nacionais e mundiais entram em colapso. Então, nós temos aí uma crise muito grande para acompanhar esse problema aí. Nós temos que ver que se a coisa se desenvolver nesse sentido, o ano que vem, e esse ano já está indicando isso, vai ser um ano de duríssimos conflitos internos. Então, fiquem aí todos de olho para acompanhar o desenvolvimento aí dessa situação. Bem, vamos falar um pouquinho também de algumas outras coisas, né? Como todo mundo sabe, a esquerda aí pôs muitas, como é que a gente pode dizer, apostou suas fichas aí na questão da cassação, como é que a gente pode dizer, da chapa Mourão-Bolsonaro. Então, o colunista aí do jornal O Globo, Merval Pereira, também apelidado por muitos aí no mundo político como a voz de Deus, porque o que ele fala é o que a Globo pensa e o que um grande setor aí da burguesia pensa. Ele diz o seguinte, ele disse sobre sobre essa situação, ele escreveu, é muito difícil caçar aí uma chapa, ele fala assim, mas é preciso levar em conta que é muito difícil anular uma chapa presidencial por 60 milhões de votos, a não ser que o excesso de provas torne inevitável a decisão. Então, nesse caso aí, ele mesmo diz que é muito difícil mesmo, caçar o Bolsonaro no TSE, que demonstra que um amplo setor da burguesia tem muitas, como é que a gente pode dizer, reticências no que tange a esse negócio no que tange a esse negócio de caçar o Bolsonaro, demonstrando que para uma boa parte da burguesia não tem acordo sobre o fora Bolsonaro. Inclusive, existe uma espécie de, os militares impuseram uma espécie de veto ao fora Bolsonaro, tanto que vários setores aí inclusive desses manifestos pseudo-democráticos, como FHC, Ciro, Marina, eles não defendem o fora Bolsonaro. Eles não estão defendendo derrubar o Bolsonaro, não entraram com nenhum pedido de impeachment. Inclusive, seguindo a orientação da Globo, a Globo diz que a solução política do país tem que ser feita com o Bolsonaro, que demonstra aí
que a burguesia não é a favor do fora Bolsonaro de nenhuma forma. Bem, isso daí vai nos levando aí ao outro lado da moeda. Esses setores da burguesia, Ciro, governadores, FHC, eles estão todos organizando uma pressão sobre o Bolsonaro. E o Bolsonaro está retalhando. Eu vou mandar aí para a produção uma reportagem, pedir para ela pôr no ar, que diz o seguinte: nós temos recentemente, todo mundo tem acompanhado, vários governadores foram vítimas aí de operações por parte da polícia militar, aí, da polícia federal, controlada pelo próprio Jair Bolsonaro. Então, depois da saída do Moro, né? A Carla Zambelli, que é deputada aí, auxiliar do Bolsonaro, faz parte da base do governo, inclusive foi flagrada aí naquelas mensagens negociando com o Moro um cargo no STF para que ele ficasse no governo e aceitasse aí a posição do Bolsonaro. Ela diz o seguinte, depois da ação de hoje contra o governador do Pará, Helder Barbalho, ela diz o seguinte: Mãe Zambelli acerta mais uma vez, prevejo ações da PF em outros estados, como São Paulo, por exemplo. Então, ela foi lá e colocou aí na mira das próximas operações o governador de São Paulo, João Dória, que demonstra que o Bolsonaro vai retalhar aí com medidas de usar a Polícia Federal para atacar os governadores, colocando, numa certa medida, usando o aparato repressivo do Estado, não para liquidar a oposição, porque também não há consenso nem nos militares de entregar tanto poder assim para o Bolsonaro, mas como uma forma de causar um certo equilíbrio na situação política. Então a gente vê essa colocação aí que o próximo é o Dória. Bem, eu queria agradecer aqui o Lucas Ponzo, que atualizou também a sua assinatura aqui. Faça como ele, se torne membro, contribua com a Causa Operária TV e ajude a gente a alcançar cada vez mais pessoas aí, a crescer essa televisão operária e independente. E a cada semana tem aí novos programas. Só essa semana já lançamos 2, tem mais coisa ainda para ser lançada. Então não percam. Beleza, então tem mais coisas aqui que a gente tem que ver. Ao mesmo tempo, nós temos uma situação em que os cidadãos aí da esquerda pequeno-burguesa, eles têm agora, estão se colocando aí a tarefa de frear o ascenso das mobilizações pelo fora Bolsonaro. Nós temos que deixar bem claro, isso daí é uma política assim, muito errada, a de frear o movimento. Porque a denúncia que nós temos que fazer é a seguinte: os atos estavam crescendo muito devagar, mas estavam crescendo, até o domingo em que as torcidas organizadas foram para a rua enfrentar os bolsonaristas. Depois daquele momento, os atos começaram a pipocar e começaram a pipocar em todos os lugares. Então, isso demonstra assim, que o fora Bolsonaro tomou a ofensiva e vai efetivamente enfrentar nas ruas a direita. Isso é uma coisa muito importante. A ofensiva dos movimentos sociais não tem que ser freada, tem que ser incentivada. Aí eu queria citar aqui um colunista, Mário Vitor Santos, que foi aí, diz a biografia dele, ombudsman da Folha e do portal IG, ou seja, uma pessoa muito ligada a setores da imprensa capitalista. Ele diz o seguinte: com as manifestações rompendo o isolamento social, agora a oposição ofereceu a Bolsonaro a oportunidade de trocar de posição com ela. O capitão espertamente aceitou o jogo e passou ele, então, a pedir a seus seguidores que fiquem em casa. Essa análise é confusa para dizer o mínimo, e eu acho que nós temos que ser claros quanto a isso. Bolsonaro, ele pediu para os seguidores saírem da rua não porque ele é a favor do isolamento social, nem nada do tipo, nem porque ele vai fazer essa campanha. Ele pediu para os seguidores saírem das ruas
porque ele sabe que o enfrentamento da sua base social com o movimento de esquerda vai massacrar a base social dele, vai sair muito desmoralizada do enfrentamento, como saiu no domingo das torcidas. Isso é uma coisa que a gente tem que deixar claro. O bolsonarismo não tem conseguido levar pessoas para a rua suficiente para defender-se aí de um embate contra os movimentos sociais. Então o Bolsonaro tirou o time de campo porque é melhor perder de WO do que perder mesmo. Então, e a esquerda, tem setores da esquerda, eu acho que a gente tem que discutir isso daí, existe uma polêmica nesse momento sobre se devemos ou não ir para as ruas. Um setor que é o mais, na minha opinião, dedicado nessa campanha é o setor do senhor do PCdoB. O PCdoB tem usado aí todos os seus recursos, deputados, o presidente da UNE, Iago Montalvão, que inclusive esteve na rua, mas depois falou que não tinha que ir para a rua. Precisamos um dia, alguém tem que explicar isso daí, porque no domingo das torcidas ele estava lá com a bandeirinha da UNE nas costas e tudo, fazendo estripulia. Mas defendendo aí a mobilização popular, ele não está. Quer dizer, para aparecer, o cara aparece. Agora, se tiver que convocar ato, ele é contra. Bem, um dia a gente vai entender isso daí. Então, existe um setor da esquerda ligado aí ao PCdoB, à força sindical que não sei se dá para qualificar como esquerda, mas tudo bem, que tem feito uma agitação no sentido de que não haja em nenhum momento ato de rua enquanto houver a pandemia. Isso nós temos que colocar aí que é uma posição extremamente errada. Por quê? Porque se a gente defende que o pessoal fique em casa durante a pandemia, primeiro, não aumenta o isolamento social. Isso é uma coisa, as manifestações nem aumentam nem diminuem. Porque o isolamento social no Brasil, nesse momento aqui, é uma farsa total. Em Pernambuco, por exemplo, ele chegou a 33%, quer dizer que 66% da população está indo na rua. Em São Paulo, o isolamento luta bravamente para chegar nos 50%. Quer dizer que metade da população simplesmente não conseguiu fazer isolamento social até agora. Isso, vamos ter claro, são as contas de acordo com o número de celulares. As pessoas que não têm celular e estão andando na rua não estão inclusas nessa conta. E ainda por cima, nós temos aí os casos grotescos das pessoas que estão em casa, ficando doentes em casa e morrendo em casa, porque as casas não têm condições de fazer isolamento, porque elas pegaram a doença indo na padaria local, comprar comida, fazer o trabalho do dia a dia, que tinha que ser feito, e pegaram a doença mesmo assim. Então, o isolamento, a luta contra o coronavírus aqui não é o isolamento social, da maneira como o Bolsonaro está vendo. A luta aqui contra o coronavírus, em primeiro lugar, é o estabelecimento de condições para esse isolamento, condições de higiene, de moradia, de tratamento, de testes em massa. Todos os lugares que tiveram aí bons resultados em relação ao coronavírus estão testando as suas populações em massa. Isso nós temos que deixar claro. Existe uma linha política aí da burguesia de falar que você tem que ficar em casa e que essa é a única medida que é possível. Ao mesmo tempo que eles dão essa seta, eles dão seta para o outro lado também e começam uma abertura generalizada da economia. O governador Witzel já decretou abertura em todo o Rio de Janeiro, shopping, comércio, tudo. Hoje, em São Paulo, começou a abertura também. Em vários lugares temos abertura já na capital, isso daí está atrasado porque a situação na capital paulista é crítica. Mas o isolamento está sendo, o pouco que tinha, está sendo destruído pelas medidas dos golpistas. Então, fazer ou não manifestações já não é mais uma questão. Já é um problema secundário. Porque as pessoas estão indo para a rua para fazer outras coisas, para trabalhar, para comprar comida. Então, se nós queremos lutar contra o coronavírus, nós precisamos de condições para isso. E cada pessoa não vai arranjar as condições. Precisa o Estado intervir para garantir essas condições. Não adianta só falar fique em casa. Então, nesse sentido, falar que nós não podemos ir para as ruas no meio da pandemia, por conta da própria pandemia, é jogar areia nos olhos do trabalhador, porque não vai resolver o problema da pandemia. As pessoas estão morrendo aos tubos no Brasil. Até agora não teve manifestações, e um estudo feito aí por uma universidade norte-americana diz que no Brasil, se a coisa se desenvolver assim, nós teremos em agosto 5.000 mortos por dia. É uma situação assim que saiu do controle totalmente.
Bem, vamos lá que nós temos aí mais coisas para discutir, né? Eu acho que é importante a gente introduzir o assunto aí com essa discussão do cidadão que foi ombudsman da Folha, mas, na verdade, o principal foco da discussão é o que aconteceu aí nesse último domingo em relação aos protestos aí nacionais. Primeiro, o PCdoB entrou numa... nós temos aí que colocar o problema de que o PCdoB adotou a posição de ser contra os protestos de rua por causa da questão da pandemia. Só que isso, na verdade, esconde a verdadeira posição deles. Eles são contra os protestos de rua não por conta da pandemia, mas por conta da aliança que eles têm aí com a Frente Ampla, que eles são signatários da Frente Ampla. Então, eles estão aí na defesa de uma aliança com o PSDB, com o FHC, o homem que no final do mandato dele matava 70 crianças por dia de fome. Isso é a ficha corrida desse cidadão. É o partido do Dória. Então, nesse sentido, nós temos um monte de gente de direita defendendo aí uma gente da esquerda defendendo uma aliança com essa direita. Então nós temos que ficar contra, totalmente contra, inclusive. Outra coisa que nós temos que colocar aí. Eles estão fazendo isso e estão, na mesma medida, fazendo um esforço, assim, hercúleo para desmobilizar onde tem mobilização. Tudo em função dessa aliança com a chamada Frente Ampla, que nada mais é do que uma direita. Uma direita como a que a gente tem aqui em São Paulo, que ataca professor, etc. Bem, nessa esteira, o São Paulo inovou no dia 2, com os atos das torcidas que enfrentaram os fascistas, venceram o enfrentamento e mostraram que a rua é da esquerda, que a Paulista é do povo. Para a semana seguinte, os fascistas convocaram um novo ato e a esquerda convocou um novo ato. Acontece que aí entrou como é que a gente pode dizer? Um aliado, pelo menos parecia ser um aliado da esquerda, mas acabou se tornando um aliado da direita. O Guilherme Boulos entrou na jogada, falou que ia participar dos atos, que ia doar máscaras, que isso, que aquele outro. Ele, inclusive, sequestrou a negociação aí com a polícia militar, tanto que na ata da negociação está presente apenas o nome do representante da Povo Sem Medo, que negociou que a Paulista ficaria sem ato e que a esquerda iria para o Largo da Batata. Essa negociação que deu muito certo, nós vamos falar por que ela deu certo daqui a pouco. O Guilherme Boulos foi lá, organizou isso daí. A esquerda foi lá e A esquerda foi ao ato do Largo da Batata, nós fomos para a Paulista. Quando a gente chegou na Paulista, a gente descobriu que tinha fascista lá. Que tinha ato dos fascistas e que a polícia estava deixando de ter ato com os fascistas. Uma coisa assim absurda, romperam o acordo, desonestidade, etc. Um complô dos fascistas com o Dória. Pelo menos era o que parecia. Aí, os militantes de esquerda foram ao Largo da Batata denunciar para os que estavam presentes, que não sabiam o que estava acontecendo, para falar, olha, tem fascista na Paulista, romperam o acordo, etc. Eis que o senhor Guilherme Boulos, aí, a organização do ato, que era da Povo Sem Medo, organizou até capanga para agredir os manifestantes que estavam tentando denunciar aí a presença da extrema-direita no ato da Paulista. Acabou que o pessoal apartou ali os capangas, mas nós temos efetivamente que fazer a denúncia. O Guilherme Boulos trabalhou ativamente aí para garantir que os fascistas fizessem o ato deles tranquilos na Paulista. Que eles ficassem com o local principal da cidade para a manifestação, coisa que era uma briga desde o começo. Isso é uma traição. E o Guilherme Boulos, diga-se de passagem, também está assinando aí os manifestos com gente legal do PSDB, etc. Então, nós temos que deixar aí feita essa denúncia, porque a política que eles estão fazendo
É uma loucura total. Isso daí vai levar a um fracasso do movimento, porque a Frente Ampla é contra mobilizar o povo. Eles são a favor de resolver os problemas da forma que for mais sensata, mais amigável para eles. Inclusive, o Lula falou muito bem do problema dos manifestos, que o Boulos assinou. O Lula foi lá e diz o seguinte, ele diz que não tem idade para ser Maria vai com as outras, e que não vai apoiar esses manifestos absurdos aí, que foram organizados. O Lula se posicionou contra. Isso é uma coisa muito boa. Ele falou, li os manifestos e eu acho que tem pouca coisa de interesse da classe trabalhadora. Não se fala em classe trabalhadora, nos direitos perdidos. Aí ele falou, sinceramente, eu não tenho mais idade para ser Maria vai com as outras. O PT já tem história nesse país, já tem administração exemplar neste país. Eu, sinceramente, não tenho condições de assinar documentos com determinadas pessoas, determinados documentos com determinadas pessoas. Bem, o Lula é o Lula tem o jeito dele, né? E já colocou determinadas pessoas. Então é uma maneira dele de dizer aí que não vai assinar nada com o FHC. Então, nós deixamos aí a nossa colocação, assinamos embaixo da colocação do Lula, não tem que ter acordo. E o Lula, inclusive, é interessante ver que os setores mais desprezíveis da esquerda brasileira estão aí dando declarações da esquerda e da direita brasileira, estão falando contra o Lula nessa questão. Por exemplo, o governador do Ceará, que diz que é petista, mas na verdade é cirista, Camilo Santana, diz Lula está equivocado e é hora de deixar de remoer o passado. E ele, inclusive, falou isso daí numa emissora que é controlada pelo João Dória, diga-se de passagem. Então, nós temos aí uma situação muito interessante que o Lula tem falado. O FHC foi criticar ele, falando Lula intransigente. O Globo foi falar um crucifixo no peito de Lula. E, é claro, eu queria colocar uma coisa aqui que é importante. O PCdoB, mais especificamente do seu colunista Ricardo Capelli, ele tomou uma posição de falar que o lulismo está arriscado de desaparecer se não assinar os manifestos da Frente Ampla, porque a maré muda, a hegemonia do PT, como eles dizem, pode não durar para sempre, etc. Então, nós temos aí essa posição absurda do PCdoB, quer dizer, o Lula, que é um homem que tem mais voto que toda a Frente Ampla junta, inclusive os governadores do PT, etc., a gente fez um cálculo aqui, em 2018, com o Lula preso, fazendo campanha de dentro da cadeia, e sem poder fazer campanha, com o judiciário bloqueando aí a publicação de material em defesa dele, sem horário na TV, etc., o Lula tinha 39% dos votos totais, o que dá 82% do voto de todos os outros candidatos juntos. E a situação do Lula está muito melhor do que estava em 2018. Ele está solto, para começar, só isso daí já é um puta ganho. O Moro, que era a sentença que ficava pairando sobre a cabeça dele, está desmoralizado. O Bolsonaro, que é inimigo do povo e, é claro, o principal competidor eleitoral do próprio Lula, está extremamente desmoralizado. O Ciro também, que roubava voto do PT, já está cada vez mais desmascarado como uma pessoa da direita. Então, nós temos que perguntar onde que o lulismo desapareceria se fizer acordo com o FHC, porque o FHC não tem voto. O candidato do FHC na última eleição era o Alckmin, que teve 5% do voto. Pelo menos oficialmente. Uma más línguas, incluindo as nossas, dizem aí que o PSDB estava apoiando aí, de forma velada, o Bolsonaro. O PSDB estava apoiando aí o Bolsonaro. Bem, vamos ler aqui alguns comentários no chat, né? Hoje nós temos muitos comentários.
O Lúcio Júnior diz, não é boa tarde, não é hora de frente única contra o fascismo? É hora de uma frente contra o fascismo. Mas a frente tem que primeiro ser uma frente de classe. Porque o fascismo é um fenômeno de classe. Acho que isso Trotsky explica bem no livro dele, Revolução e Contra-Revolução na Alemanha. O fascismo, primeiro ele é uma cria da burguesia, e é claro, ele nasce da direita conservadora. Muita gente tem que se perguntar como que o bolsonarismo saiu de 0 a 60% dos votos nas eleições de 2014 para 2018. Porque boa parte da base eleitoral do Bolsonaro, do aparato político do Bolsonaro, já existia dentro da direita conservadora. São ex-tucanos, ex-membros do DEM, de outros partidos de direita que apoiam o Bolsonaro. A direita conservadora, ela se converte em direita fascista com a maior facilidade. Todo mundo tem um tio que é bolsonarista. Todo mundo vai lembrar que esse tio votou no Aécio em 2014. Então a direita conservadora, ela alimenta a criação do fascismo. Isso é uma coisa que nós temos que dizer. O Lúcio Júnior diz, não é hora de aliar com a social-democracia contra o fascismo? Isso é uma coisa que tem que ser dita. O que é a social-democracia? Na linguagem clássica, a social-democracia são partidos com ampla base popular e que tem aí uma política reformista, que defende reformas do capitalismo e o desenvolvimento de uma política social. Esse papel no Brasil é ocupado pelo PT. Não existe outro partido. No Brasil, social-democracia, do ponto de vista do nome, é o PSDB, que é um partido sem base eleitoral, sem base militante e, inclusive, muito ligado ao interesse dos grandes capitalistas. Então, nesse sentido, não há nenhum sentido em fazer uma aliança com a social-democracia. O PT seria a social-democracia no Brasil. A frente que tem que ser feita é uma frente de todas as organizações de esquerda classistas, que defendem aí a classe trabalhadora, que representam os seus anseios. Então, é uma frente do PT, do PCO, do MST, da UNE, da CUT, das centrais sindicais, dos movimentos populares e assim por diante. Essa é a frente que vai derrotar o fascismo, não o PSDB e o DEM. Bem, aí o debate vai continuando assim. O Estúdio M5 diz, frente única sim, frente ampla nunca. O Alexis Giuseppe diz aqui, falando sobre o Guilherme Boulos, falando quem se alia com golpista é traidor. O Almeri Guerra diz, frente de esquerda de verdade, sem golpista, cara de pau, FHC e todos os canalhas golpistas. Bem, aí nós temos vários comentários aqui, o pessoal ficou extremamente revoltado com a colocação do governador do Ceará, falando que é um governador que quer virar a página. Então, exatamente, a gente tem que colocar isso daí. A Luísa Gonçalves diz, nossa, mas o Haddad é a morte também. Haddad é duro. Não há como negar. Então, assim, nós vemos que um amplo setor aí da esquerda bandeou para atacar o próprio Lula por não ter assinado o manifesto. O principal deles foi o governador do Ceará, emissário do Ciro Gomes, o Camilo Santana. Então nós temos que deixar claro aí o apoio ao companheiro Lula, mas nós temos que deixar claro também que esses setores da esquerda que estão atacando o Lula por não ter assinado, eles são inclusive setores traidores que estão aí fazendo tudo que podem para fortalecer a posição do PSDB, da direita conservadora e de todos os golpistas. Essa frente com o golpista é uma traição. A gente tem que deixar isso claro. Bem, algumas outras coisas aqui que eu queria comentar para a gente ir encaminhando. Dia 13, nós temos aí os atos convocados pela Frente Brasil Popular, eles aprovados aí na reunião. O PCO, nesse sentido, está convocando o ato aí para a Avenida Paulista, no MASP, sábado, dia 13, 16 horas. Não percam aí a manifestação, muito importante. E, é claro, nós temos que deixar aí um convite para todos participarem, chamarem seus amigos. Em São Paulo está tendo ato, em várias outras cidades também. Entrem em contato
com o WhatsApp aí do partido, dos comitês de luta, para saber onde é que vai ter aí a manifestação na sua cidade, no seu estado. Então, acho muito importante deixar esse comentário. Bem, eu queria falar também mais algumas questões, antes da gente já ir encaminhando para o encerramento. Lembrar a todos, para não perderem, sexta-feira o companheiro Rui faz a análise internacional e sábado tem o programa tradicional aqui da nossa grade, a análise política da semana. O principal programa da Causa Operária TV, às 11h30, então não percam. O Página 1, um programa aí que acontece de terça a sexta, a 13h, então não percam também. E eu queria avisar a todos relembrar que daqui a pouquinho vocês acompanham o telejornal dos comitês de luta e amanhã vocês acompanham o Correspondente Internacional, porque é um programa novo aí que nós vamos lançar. Bem, para concluir aqui, vamos falar um pouquinho da política internacional, né? Nós temos alguns assuntos muito interessantes que eu acho que a gente tem que colocar. Eu queria entrar num debate que foi inspirado na política internacional, mas eu acho que a gente tem que colocar a discussão para o Brasil. Na Inglaterra e na Holanda, o movimento negro foi lá e derrubou efetivamente 2 estátuas de figuras assim monstruosas, escravagistas, traficantes de escravos. E o movimento negro derrubou isso daí porque era um símbolo da opressão do negro. Aí nós estamos vendo aí no Brasil florescer uma caricatura desses acontecimentos, identitária, direitista, que não visa derrubar aí estátuas de pessoas que são assim verdadeiros símbolos da opressão do negro, mas visa apagar aí uma parte da história do Brasil, porque eles não concordam com ela. Um primeiro setor chegou, e eu vou começar do mais absurdo para os que parecem mais normais. Nós temos aí um setor que estava pedindo para derrubar estátuas aí de Pedro Álvares Cabral. Mas aí um cidadão olha e fala, mas por que exatamente nós vamos derrubar a estátua de Pedro Álvares Cabral? O que ele teria feito de tão ruim? É o homem que descobriu o Brasil. Até aí, tudo bem. Ele ficou aqui alguns dias, descobriu o Brasil e foi embora. Ele não traficou escravo, não fez nada. Qual exatamente que seria a situação aí Qual exatamente que seria essa situação? Ninguém sabe. Então, a esquerda identitária está aproveitando aí o movimento real que existe em outros países para transformar isso daí numa cruzada contra a história do Brasil. Porque a estátua de Pedro Álvares Cabral não tem nada a ver com os traficantes de escravos. Outro que eles foram lá e atacaram era o Borba Gato, e depois, inclusive, foram atrás até do monumento às bandeiras do Victor Brecheret. Primeiro, vamos entender uma coisa aqui. Os bandeirantes escravizaram e mataram índios? Sim. Eles estão imortalizados ali por essa razão? Não. Isso é uma primeira coisa que nós temos que colocar. Eles estão aí porque eles foram parte das pessoas que transformaram o Brasil no que o Brasil é hoje. O tamanho do Brasil só existe por causa dos bandeirantes. E é um fato a ser reconhecido. São pessoas que desbravaram aí os interiores da nação e efetivamente construíram a nação. Muitos deles, inclusive, isso é uma coisa que nós temos que dizer, eles eram mestiços. Eles eram meio índios e meio brancos. Inclusive, existe uma história de um nobre português, não vou me lembrar agora o nome, que narra a discussão que ele teve com um bandeirante, não sei se era Anhanguera ou se era algum outro, e falou que ele não conseguia entender o cidadão porque o português dele era uma mistura do português com o tupi. Então, eles são efetivamente uma... Como é que a gente pode dizer? Parte da história do Brasil. Como é que a gente pode dizer? Por uma questão assim da participação que eles tiveram na história do Brasil e não é um símbolo da opressão brasileira. Isso é uma coisa que a gente tem que deixar claro. Nem no imaginário do trabalhador e nem na história real dos fatos. O papel que eles cumpriram não foi esse.
Uma coisa que a gente tem que dizer, Marx disse isso sobre a Índia, e eu acho que se aplica perfeitamente ao Brasil, que o capitalismo na Índia trouxe o progresso, baseado no que existia antes, só que da forma mais bárbara possível. E é verdade, o progresso histórico foi executado na Índia pelos ingleses da pior forma possível, mas foi. A mesma coisa aconteceu no Brasil. E esse não é um símbolo do retrocesso. É um acidente histórico. Bem, eu acho que a gente tem que separar muito bem as coisas, porque no Brasil tem muito monumento a gente reacionária, a inimigo do trabalhador, do povo, que a esquerda ignora. Por exemplo, antes de derrubar a estátua do Borba Gato, por que a gente não vai lá e renomeia aí a rodovia Castelo Branco? Porque ele sim é uma figura da ditadura militar, um inimigo do trabalhador, pessoa que torturou a gente, que esmagou movimentos sociais, etc. Isso daí ninguém fala do Castelo Branco, mas falam do Borba Gato. Uma outra coisa, o Monumento às Bandeiras, a gente tem que dizer que, do ponto de vista artístico, é uma das obras mais importantes do modernismo brasileiro e talvez do movimento artístico do século XX no mundo inteiro. É até meio criminoso propor ir lá e depredar a estátua do Brecheret. Bem, esse tema sempre causa aí uma imensa polêmica, né? O pessoal, o companheiro Finks aqui fala identitários igual a direita. O Pedro Santos fala estátuas de escravistas não deveriam nem existir ainda. Primeiro, eu não sou a favor de destruir estátua, é uma obra de arte. Pode tirar da praça, se for o caso, como é o caso dos escravistas da Europa, que o pessoal justamente foi lá e derrubou as estátuas. Mas eu não sou a favor nem de derrubar a estátua do Stalin, nem nada do tipo. Bem, então, nós temos vários companheiros aí que listaram-se aí as suas colocações sobre o tema. Esse é um tema muito importante, porque nós não podemos apagar a história. A história do Brasil é o que ela é. Nós podemos não fazer homenagem a ditadores e a figuras que fizeram aí, que entraram para a história como verdadeiros algozes do povo e da reação e do retrocesso. Mas não é o caso dos bandeirantes, nem de longe. Inclusive, por exemplo, em Portugal, é uma coisa interessante. No Brasil, muita gente fala mal da família real, mas em Portugal, a estátua de Dom Pedro está lá no local central de Lisboa. Dom Pedro IV lá, né? Dom Pedro I aqui. Dom Pedro IV de Portugal. E ele é considerado aí um rei libertador, um rei liberal, um rei democrático e assim por diante. Tá? Um iluminista da monarquia. Bem, companheiros, a gente falou aqui sobre vários temas. Nós vamos encerrando esse página 1 e vamos deixando vocês aí com o telejornal dos comitês de luta. Mais uma vez, eu queria lembrar aí para vocês que vocês têm ainda hoje, vocês acompanham o telejornal dos comitês, programa de índio, a reestreia do COTV Entrevista, 20h30 e 19 horas, perdão, e 20h30 vocês acompanham o resumo do dia. Então, muito obrigado e até o próximo programa. Tchau, tchau.